Olá, boa noite. Vamos esperar todo mundo do grupo VIP chegar. Galera do grupo VIP já está chegando. Aí, gostei de ver, Carla. Muito bem, boa noite. Estou orgulhosa de você, hein? Que coisa mais linda. Deixa eu até acenar para você aqui para te mandar um monte de coraçõezinhos. De ver você engajada em fazer diferente, sair dessas dores da fibromialgia, sair dessa depressão, menina, isso mesmo. Bora lá. E olha, seja bem-vinda, Rosana, seja bem-vinda também. Gente, deixa eu te contar, olha aqui. Tô aqui na casa da mãe, né, curtindo, olha que eu acabei de abrir. Uma taça de vinho para acompanhar vocês. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Quem é do grupo VIP, Carla, manda lá a galera do nosso grupo VIP vir para nosso encontro, nosso terceiro dia. Quem está chegando agora, tá? Lembre-se que hoje é o nosso terceiro dia do desafio 21 dias para desintoxicar o seu cérebro, ou seja, para você ter domínio da sua mente, tá? Para você ter domínio da sua mente, aprender a ter domínio sobre os seus pensamentos. Quantos pensamentos ansiosos você tem? Pensamentos de catástrofe, pensamentos de tristeza que te levam para a depressão. Então a gente precisa focar nisso para que consigamos ter o domínio da nossa mente. Então vamos juntos, venham todos entrando. Isso, olha que linda, a Carla já entrou ali no grupo VIP para convidar a galera, tô aguardando todo mundo e eu tomando minha tacinha de vinho aqui na casa da minha mãe. Curtindo as férias. Férias entre aspas, tá? Porque eu continuo trabalhando, afinal de contas eu amo o que eu faço. Então é um prazer para mim estar aqui com vocês. Ter esse momento com vocês. Isso, vamos chegando, vamos chegando. Quem está aqui online já pega o aviãozinho que tá ali, aquela setinha que fica aqui embaixo, tá? Já encaminha para as pessoas que são importantes participar. Por quê? Porque a gente está seguindo metodologia de neurociência. Eu trouxe aqui até mais algumas citações das pesquisas científicas de neurociência. Para quem não sabe o que é neurociência, é a ciência que estuda a mente humana. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ramaiane Micaeli, eu sou psicóloga, eu sou master coach, sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose, trabalho com programação neurolinguística e sou especialista em neurociência do comportamento humano. Então, qual é o meu foco? O meu foco é trabalhar a inteligência emocional, é fazer com que você transforme as suas dores em potência, acessar a potência que existe dentro de você. Sabe essas pedras do caminho em que você se encontra? Todos temos as pedras do caminho. É você pegar essas pedras e transformarem em diamantes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carla, você já voltou? Que a Carla saiu daqui para ir para o grupo VIP, para chamar a galera. Isso, vamos lá. Vamos iniciar então o nosso terceiro encontro, o terceiro dia do desafio 21 dias para você desintoxicar o seu cérebro, ou seja, para você ter o domínio da sua mente. Bora lá. Olha só, o filósofo, imperador de muitos tempos, Marco Aurélio. Ah, a Carla tá aí, show de bola. Eu estava te aguardando. Marco Aurélio trouxe o seguinte, tá? Em vários dos seus livros, né, de filosofia, então isso muitos anos antes de Cristo. Falava assim, ó, a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Por que eu tô falando isso? Isso Marco Aurélio disse há muitos anos antes de Cristo. E aqui eu trouxe pesquisas científicas, ou seja, são ciências comprovadas por várias pessoas do mundo todo. Então eu trouxe pesquisas pautadas na maior universidade, que é de Harvard, onde tem um instituto que eles chamam do HeartMath. O que é esse HeartMath? É um instituto que faz os experimentos maiores que fazem pesquisas científicas com todos do mundo todo para verificar como é que funciona a mente, nossa inteligência mental, inteligência emocional, como os nossos pensamentos funcionam. E o que a pesquisa científica traz muito claramente? Que através dos nossos pensamentos e nossas escolhas, nós redesenhamos a paisagem do nosso cérebro.
Vamos entender um pouquinho disso? O que isso quer dizer? Que a nossa mente ela está estruturada para controlar o corpo. É a nossa mente que controla o corpo. E o cérebro faz parte desse corpo. Então é a mente que controla o corpo. O corpo é um dos órgãos, como eu expliquei ontem, o corpo é um dos órgãos do nosso corpo físico. O cérebro é um dos órgãos do nosso corpo físico, assim como o pulmão, o coração. Quem dá o comando para o cérebro é a nossa mente. Só que no nosso dia a dia, as pessoas deixam o cérebro controlar, aquele automatização dos pensamentos automáticos controlar a tua vida. Então traz bastante claro aqui na pesquisa que a matéria não nos controla, ou pelo menos não deve controlar. O que é matéria, Ramayane? É esse corpo físico. Quando a gente morre, os bichinhos comem, né? Deterioriza. Por quê? Porque é justamente isso, é matéria, é orgânico. O nosso cérebro faz parte dessa matéria. Mas quem dá o comando para o nosso cérebro é a nossa mente, é o nosso ato do pensar, onde consta o nosso livre-arbítrio. Então, se você não participa do teu livre-arbítrio, se você não escolhe os seus pensamentos, significa que você está sendo dominado por eles, tá? Então, aqui diz bem claro que nós é quem devemos controlar a matéria através das nossas escolhas e os nossos pensamentos. Nós não podemos controlar os eventos e nem as circunstâncias da vida, mas podemos sim controlar as nossas reações diante desses fatos. Isso é pesquisa. Por isso que eu trago aqui o desafio 21 dias para acompanhar cada um de vocês diariamente, para que você aprenda a dominar a sua mente. E por que 21 dias? Porque é o mínimo que a gente precisa fazer para que um caminho neural possa construir um novo caminho, ou seja, um neurônio que antes fazia o caminho dos pensamentos depressivos, dos pensamentos ansiosos, dos pensamentos catastróficos, do pensamento da área motora, de dores no corpo físico, das dores emocionais, para fazer com que esse neurônio faça novos caminhos. Então, olha só, pesquisas mostram que preste bastante atenção no que eu vou falar, hein? Porque isso é ouro em pó, tá? Então, guarde essa informação, porque coisas que a gente já sabia da parte filosófica, a gente já sabia da psicologia, hoje a ciência comprova, ok? Pesquisas mostram que 75 a 98% das doenças comportamentais, doenças mentais e doenças físicas têm origem na vida mental da pessoa. Essa estatística reveladora e surpreendente significa que apenas 2% das doenças físicas ou mentais vêm de ambientes ou dos genes. Então, essa história, é porque eu tenho depressão, porque o meu pai, a minha avó tinha. Tanto porque dentro do seu DNA, você pode até ter a propensão, você pode ter a predisposição, mas você pode não desenvolver. Então, isso a ciência traz muito claro que existe a genética, ou seja, o genótipo, que é o gene, e o fenótipo, que é o ambiente. Então, por exemplo, se você tem gene de obesidade, porque você tem pessoas obesas na sua família, isso não significa que você está destinado a ser obeso. Por quê? Porque você pode mudar o seu ambiente e você pode mudar a sua forma de pensar e agir. Porque se eu penso, eu escolho meu pensamento, consequentemente, eu altero o meu comportamento. Então, eu penso de uma forma diferente, eu me comporto de forma diferente. Então, por isso que eu trabalho, eu estou dando um exemplo de emagrecimento, mas isso serve para absolutamente tudo na nossa vida, tá? Então, por exemplo, eu trabalho emagrecimento dentro do consultório. Não adianta a gente fazer a pessoa emagrecer o corpo físico, ela tem que emagrecer a mente. Porque a mente precisa ser uma mente magra. Porque de nada adianta emagrecer o corpo se a mente da pessoa ainda está gorda. Por quê? Porque o corpo emagreceu, mas ela não mudou os hábitos mentais, ela não mudou os hábitos alimentares. Ela vai emagrecer e daqui a pouco ela volta a engordar tudo de novo. Faz sentido? Então, a gente precisa trabalhar na mente. Isso já é ciência. Então, muitas doenças que você tem, dores, tá? Já é comprovado. Tudo isso vem do teu mental, tudo isso vem da tua forma de pensar, da tua forma de encarar o mundo, tá? Vem da sua estrutura. E quanto mais você pensa sobre isso, você altera o seu DNA. Porque pesquisas mostram que o DNA, de fato, se transforma de acordo com os seus pensamentos.
E aí a gente entra na técnica de hoje, nosso terceiro dia, técnica de hoje. Lembrando que estamos seguindo a metodologia de Caroline Leaf, que é uma patologista, uma médica da Universidade de Harvard, exatamente do grupo do HeartMath, que é onde faz a maior parte de pesquisas de neurociência do comportamento humano, na qual ela traz as 5 etapas para a gente fazer esse processo diariamente, na qual a gente pode levar de 10, 15 minutos por dia, que são em 5 etapas. Então vamos lá, para quem já está me acompanhando desde o primeiro dia, pega seu papel e caneta e bora lá! Bora lá nas nossas reflexões diárias. Vamos pegar lá a metodologia, que são 5 etapas. Primeira etapa, coletar informações, coletar dados da sua mente, o que está passando em forma de pensamentos, sentimentos. Segunda etapa, fazer a reflexão focada, a gente aprofundar em cada um desses pensamentos e sentimentos para a gente entender o que isso está querendo nos dizer, o que é a respeito do que é teu, do que não é teu, de coisas que a gente repete, de padrão de funcionamento que vem, dos nossos ancestrais, do nosso ambiente, às vezes da sociedade, da cultura. Sabe aquela história que quando você... a gente teve muito isso, né, da histeria coletiva, quando um dentro da casa se desespera, todo mundo começa a se desesperar, todo mundo entra naquele pavor, naquele apavoramento, tá? Então, tudo isso influencia. Terceira etapa é escrever. Tudo isso que você está vivenciando, escrever, colocar no papel. Por quê? Porque é a forma de você trazer clareza para o teu cérebro. Quarta fase, revisitar. A gente vai revisitar cada um desses pensamentos e criar a quinta fase, que é o poder ativo, criar ações para colocar em prática. Então, bora lá. Vamos para a primeira etapa, que é coletar informações. Então, feche os seus olhos agora, respira profundamente e fique atento a todos os sinais que estão entrando na sua mente agora. Da voz que você está ouvindo sobre mim, dos sons externos que você está ouvindo, dos sons internos que acontecem dentro de você, tá? Dos seus pensamentos estão surgindo em forma de imagens. Se a imagem é colorida, é preto e branco ou não, está vindo em forma de vozes, como se fosse alguém me falando. Presta atenção nessas vozes. Essas vozes são femininas, são masculinas, é a voz da tua mãe, a voz do teu pai. O que é? Observa. O que mais está vindo? Não está vindo em forma de frase escrita, então significa que você é visual, que você está olhando, você está vendo o que está sendo dito. Então preste atenção, colete o máximo de informações possíveis de tudo aquilo que está passando na sua mente. Tanto no que está passando agora, de coisas que vivenciaram no dia de hoje, tá? No nosso dia de hoje, como é que foi? Isso. Vai observando, vai desenvolvendo esse estado de consciência, porque ele é uma prática, tá? Normalmente as pessoas falam assim, eu não sei meditar. É porque ela não praticou. Porque a prática começa dessa consciência, de você perceber o seu corpo, perceber a sua mente. Perceba os sinais que vêm de fora, através dos seus 5 sentidos. Perceba os sinais que vêm de dentro, através dos seus pensamentos, o que vem do teu inconsciente de lembranças, memórias, tristezas. Sabe? Às vezes bate uma tristeza, que lembrança que vem na tua mente quando bate essa tristeza. Quando você sente raiva, o que aparece? Isso. Observa tudo isso. Agora, a gente vai para a segunda etapa, que é a reflexão focada. É você se concentrar em cada um desses pensamentos e sentimentos que você teve. Isso. É um processo intelectual profundo, direcionando o seu corpo, a sua consciência, suas emoções. E conforme você vai percebendo isso, você já pode até pular para a terceira etapa dessa ferramenta, que é o escrever.
Conforme vai surgindo as reflexões, já vai escrevendo no teu caderno, na sua folha. Isso. É importante escrever seus pensamentos, porque é uma técnica que a gente ativa o nosso cérebro. É uma forma de consolidar a nossa memória e trazer clareza da nossa mente. Escrever ajuda a gente a detectar a nossa melhor área, para a gente desintoxicar. Sabe aquilo que está causando mais dor? É esse momento que mais te causa dor, é onde mais você precisa, é a pedra do sapato, sabe o calcanhar de Aquiles? É onde a gente mais precisa focar a atenção, porque é ali naquela dor que a gente vai transformar em potência, é ali que está o nosso desenvolvimento. Então foca nisso e começa a avaliar os teus padrões de pensamento. Avalie os teus padrões de pensamento, escreva tudo isso, porque no final dos 21 dias a gente vai conseguir identificar quais são as repetições de padrão, sabe? Aquele padrão automático que você tem no dia a dia que você nem percebe, que você simplesmente reage. De forma até animalesca às vezes, sabe? Quem está no medo paralisa. Quem está na raiva se torna agressivo muitas vezes. Quem está na tristeza se afunda e mergulha nessa tristeza. Isso, escreva tudo o que vier. Tudo, tudo. Inclusive os insights que estão surgindo agora enquanto você me escuta. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Agora a gente vai para a quarta etapa. A quarta etapa dessa metodologia é o revisitar. Então a gente vai revisitar cada um dos pontos que você registrou, que você anotou. E agora a gente vai começar a criar, estabelecer mudanças que você deseja. Quais são as mudanças dos pensamentos que você teve hoje? Quais são as mudanças? Hoje já é o terceiro dia você que está repetindo todos os dias certinho. Você que está levando certinho todos os dias, significa que você quer fazer mudança. Porque tem muita gente que diz assim, eu estou sofrendo, eu não aguento mais, eu quero diferente. Mas não move uma palha para fazer diferente. E daí, como psicólogo, eu vou ter de dizer, infelizmente você não quer mudar, porque você está tendo ganhos secundários para estar onde você está. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Ok? Então, o vídeo fica gravado aqui para quem não conseguiu participar no horário, possa assistir depois, tá? Não tem desculpa. Mas é importante a gente praticar. E às vezes deve estar passando na tua mente, poxa, que chato. Todo dia a mesma técnica, né? Todo dia eu preciso repetir essa mesma metodologia. Sim, para que a gente possa criar novas sinapses neurais. Isso já é ciência comprovada. Então, essa mesma metodologia a gente vai aplicando os 21 dias consecutivos, tá? Então, o teu ego, aqueles pensamentos do ego vai começar a te cutucar a mente aqui. Ai, que chato. Ai, meu Deus. Ai, repetir de novo. Ai, que chato que ela tá falando. Começa a te dar preguiça. Ah, obrigada, Carla. A Carla colocou aqui, eu estou adorando, pois estou tendo mais força. É isso mesmo, Carla. É isso mesmo. E você está de parabéns. Você está seguindo certinho. Você está no terceiro dia, assim, firme e forte. E vamos seguir até o 21º dia. Eu sei que vão ter dias que a gente bate o desânimo, porque eu faço essa técnica constante. E a técnica que eu faço ainda leva mais tempo, porque eu chamo de diário de bordo, que é na hora de dormir eu faço toda aquela reflexão de como foi o dia, proposta de melhoria, plano de ação para o dia seguinte. Então, assim, isso muda a nossa forma de pensar. Então, eu aplico para mim, indico para os meus pacientes, isso traz resultado. Então, é de suma importância quando a gente assume a rédea da nossa vida, ser no protagonista, sabe? A gente sai da posição de vítima. Eu me senti, olha a Carla colocando aqui, eu me sentia sozinha antes, hoje não. Que bom, porque essa é a proposta, é a gente se unir, tá? E eu sempre digo para vocês, gente,
Eu posso estar aqui com uma pessoa online. Eu vou passar a mensagem com amor, com carinho, porque estamos juntos nessa caminhada. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos nessa vida para evoluirmos. E cada um de nós sabemos onde a gente precisa evoluir. Sabe aonde? Naquela dor que a gente sente. E não existe um ser humano que não tenha dor. Por quê? Porque se a gente não tiver dor, a gente não se movimenta, a gente se acostuma, a gente fica na zona de conforto. Então a gente fala assim, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, tá? E essa é a proposta. Então a vida, se a gente não vai na leveza, a vida dá um chacoalhão na gente que a gente é obrigado a mudar a nossa postura, a nossa forma de pensar e agir. Só que isso pode ser mais leve. Quando estamos juntos, a gente vai mais longe, tá? E fica muito mais leve o fardo. Por isso, a gente caminhar juntos, tá? E essa é a proposta, eu estar aqui com vocês, firme e forte. Combinado? É um prazer estar aqui para servir. Estamos juntos. Não só repasso as informações que eu tenho de aprendizados, de estudos, mas também eu aprendo muito com vocês. Então, é só gratidão, tá? Vamos agora para a nossa quinta etapa, que é o momento do poder ativo, que é aquela hora que a gente escolhe quais são as ações, quais são os pensamentos que eu quero substituir, quais são as ações que eu me comprometo a fazer a partir de agora. Então, a próxima vez que eu tiver esse pensamento que é catastrófico, eu vou pensar dessa outra forma. Cada vez que eu vou... Lembro do caso da Carla, né? Cada vez que eu vou... me sinto uma tristeza, que eu vou ter vontade de comer, ao invés de comer, eu vou dar uma caminhada. Por quê? Para não virar uma compulsão alimentar, ok? Então, é você tendo domínio da tua mente, é você escolhendo, é agora que você usa o seu livre-arbítrio. Ou seja, eu escolho, eu não quero mais estar neste processo de repetição dessa dor que eu estou sentindo, dessa depressão, desse processo de ansiedade. Eu escolho fazer diferente daqui para frente. Bora nessa, coloca aí o que você escolhe fazer a partir de agora, cada vez que isso vier na sua mente. Seja o pensamento destrutivo de baixa autoestima que denigra a tua imagem, seja aquele pensamento catastrófico de ansiedade, seja aquele pensamento de tristeza que, se você mantiver esse pensamento fortalecido, te leva para a depressão. Coloca aí o que você escolhe fazer a partir de agora, porque a gente vai ficar repetindo constantemente esse pensamento e essa ação até que a gente automatiza o nosso cérebro. Automatizando, após esses 21 dias, eu consecutivamente com aquele pensamento em ação, o que eu faço? Eu crio um hábito novo. E aí, eu tenho que manter esse hábito. Por quê? Porque se eu relaxar, daqui 21 dias, pronto, a vida que segue, eu retorno ao meu padrão anterior. Por isso que eu dei o exemplo do emagrecimento. Porque como ele é matéria, é visual, é palpável, é mensurável, é mais fácil para você visualizar. Então, não basta a pessoa emagrecer, ela tem que emagrecer a mente, não basta emagrecer o corpo. Porque se ela emagrecer só o corpo, ela faz uma dieta louca aí, uma dieta da lua, essas dietas malucas, ela emagrece, ela elimina um monte de peso, mas depois ela ganha tudo de volta. Tá? Por quê? Porque ela não mudou a forma dela pensar e sentir. E essa é a proposta que estamos aqui hoje. Então, vou te dar aí mais um minutinho para você efetuar o teu poder ativo, que é criar as suas ações a partir de agora, para que você crie um novo repertório de comportamentos, pensamentos e sentimentos. E eu aqui relaxada de férias, junto com vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Então vai ter ano novo, gente, eu vou estar aqui com vocês também, tá? Às 9 horas, não se preocupe. Faça sol ou faça chuva, você não está sozinho, você não está sozinha. Eu estarei aqui com você durante esses 21 dias, te acompanhando, fazendo o exercício junto com você, porque eu faço aqui, ó. Você acha que eu não aplico? Eu aplico o que eu falo, tá? Então eu tenho congruência no que eu tô dizendo, tá? Combinado? Então tenho aqui também, e durante esses 21 dias estaremos juntos, firme e forte, tá? Deixa eu ler aqui as mensagens. Podem colocar aqui para mim que eu vou lendo, porque as dores, as dificuldades de alguns podem ser de outros também. Então, podem compartilhar comigo, tá? Estive um dia que eu estava muito triste. Tive a ideia e coloquei um pouco de maquiagem, pois me deu uma autoestima naquele momento. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso mesmo.
E você melhorou. Isso mesmo, cara. Por quê? Porque você estava... Então, eu vou te explicar o que aconteceu, tá? Por isso que eu gosto que vocês colocam em comentários e compartilhem o que vocês vivenciam e sentem, porque eu consigo ajustar a ciência, a lógica, a explicação da psicologia dentro da tua realidade. Daí faz mais sentido para vocês. Então, por exemplo... O que a Carla colocou aqui? Que teve um dia que ela estava muito triste. Daí ela resolveu colocar maquiagem e melhorou a autoestima dela no momento. O que aconteceu? Nosso corpo e mente andam juntos, ok? Eu mudo a minha fisiologia do corpo de acordo com o que eu penso. E eu mudo o meu... A recíproca é verdadeira. E eu mudo o meu pensamento de acordo com a forma como eu me comporto. Então, pensamento e comportamento é imediato um com o outro. Então, muitas vezes você vai estar em pensamentos que você não consegue ter controle, porque você não controla. A gente consegue aprender a dominar as nossas emoções, a gerenciar as nossas emoções. Então, o que acontece? Quando muitas vezes você está num pensamento que é muito automático, muito difícil de você sair, está muito duro, o que a gente faz? A gente muda o nosso comportamento. Então, antes ela ficava triste, ela ia para a cama chorar. Depois ela passou a ir para a geladeira comer algum docinho gostoso. Hoje ela escolhe, ao invés de comer, eu vou caminhar. Então, o que a Carla deu de exemplo agora? Ela ficou muito triste aquele dia e ao invés de ela alimentar o pensamento de tristeza dela, por quê? Porque se ela alimentasse o pensamento de tristeza, ela fortalecia a depressão que ela vivencia. Ok? O que aconteceu? Ela precisou alterar o comportamento dela. Ela foi lá, levantou da cama, porque ela escolheu, eu não vou alimentar a minha depressão. Ela foi lá, levantou e fez uma maquiagem. Na hora que ela fez a maquiagem dela, automaticamente ela mudou a postura do corpo físico. Mudou a postura, muda a forma de pensar. Automaticamente você criou químicas que te deu mais força, mais garra para você vivenciar o seu dia com uma boa autoestima. Então, Carla, mantenha isso. Isso serve de exemplo para todos. Combinado? Mente e corpo andam juntos. Se você tiver em pensamentos que estão muito arraigados, que você não está conseguindo, pelo poder da tua mente, alterar o pensamento, imediatamente altere a sua fisiologia. O que é fisiologia? É mudar o seu corpo. Então, liga uma música, vai lavar uma louça, vai varrer uma casa, vai fazer uma caridade para alguém, vai tomar um banho gelado, seja o que for. Mas você precisa fazer movimento. Por quê? Porque se você mantiver o teu corpo daquela mesma forma que você está tendo, com aqueles mesmos pensamentos, você vai ter o mesmo resultado. Se o teu resultado é depressão, você vai continuar tendo depressão. Se você é ansiosa, vai continuar tendo ansiedade. Então, só se cura aquele que quer se curar, porque a cura não está fora, tá? Então, não adianta a gente ficar colocando culpa na ansiedade, nos nossos pensamentos ansiosos, se a gente não fizer nada para mudar. A gente ficar repetindo o mesmo padrão automático de sempre, tá? Então, essa é a proposta de dominar a sua mente. Finalizando hoje, então, as nossas 5 etapas, revisitando, recapitulando as nossas 5 etapas. O que a gente fez aqui? A gente fez a coleta de dados. Então, já anota aí para que você possa fazer constantemente isso. Primeira etapa da metodologia, coleta de dados. Coleta o máximo de informações que você tiver na tua mente, que está bombando de pensamentos, de imagens, de lembrança que alguém falou e te magoou. Hoje eu estava lavando a louça, de repente eu lembrei de alguma coisa da minha infância. Escreva isso, ok? Colete o máximo de informações possíveis. Segunda etapa, reflexão focada. Você vai entrar em cada uma dessas questões que veio da sua mente e você vai começar a analisar. Da onde veio, por que você está se sentindo, esse é o pensamento, que sentimento que você tem diante desse pensamento. Ou seja, você vai começar a analisar como é que o teu corpo sente isso, o que você gera no teu corpo físico quando você tem esse pensamento, onde que você sente, em qual parte do teu corpo, é no peito, é na cabeça, é uma dor de estômago, é uma tensão muscular, observa. Terceira etapa é o escrever, você vai escrever tudo que está gerando na tua mente, você vai escrever no seu diário, no seu caderno, na sua folha, e vai começar a associar que sentimentos estão vinculados a isso, o que tem mais profundo nisso. Quarta etapa do processo é revisitar. Você vai revisitar, você vai rever cada um desses pontos que você colocou no seu caderno, no seu papel, e você vai começar a criar estratégias para enfrentar cada uma dessas situações.
Quinta etapa é o poder ativo, que é onde você coloca em movimento, em ação. Se você quiser, você pode ter um caderninho de insights, olha só. Todo dia eu vou lá anotando coisas que eu vou aprendendo, coisas que eu vou refletindo, coisas sobre mim, coisas sobre os outros. Então você vai escrevendo insights para a sua melhoria contínua, ou seja, para a sua reforma íntima. E assim a gente vai reformando a nossa mente. Eu postei hoje no Instagram uma publicação, uma foto de um cérebro, né, numa maca, sendo levado para uma transformação. O que significa isso? Significa que muitas vezes a gente passa por programações mentais que todos nós, não existe um que não tenha, tá? Todos nós criamos crenças desde o momento que a gente nasce. E a gente, quando adulto, a gente se torna 100% responsáveis por fazer mudanças. Então, não cabe a ninguém julgar ou apontar o dedo. Eu sou assim por causa do meu marido. Aconteceu isso por causa da minha mãe. Aconteceu aquilo porque meu pai abandonou. Aconteceu isso porque eu me separei. Eu fiz aquilo porque o meu filho me desrespeita. Então, assim, independente do que aconteça, hoje nós somos adultos e 100% responsáveis pelas nossas escolhas. Então, nós escolhemos as nossas ações, nós escolhemos os nossos pensamentos, nós escolhemos os nossos sentimentos, tá? A gente não escolhe as emoções, porque a emoção é instintiva, mas eu aprendo a gerenciar e tirar proveito dessas emoções, tá? Então, como assim, doutora? Quem já me acompanhou aqui, quem acompanha meus vídeos de inteligência emocional, sabe que eu explico muito bem a diferença entre emoção e sentimento, que eu já falei em outras aulas anteriores, e também a intenção positiva de cada emoção, tá? Então, a Carla que está aqui presente comigo, ela não vou dizer que ela tem porque não é teu. Você sofre da depressão, mas você está curando ela, tratando ela, porque você está se tratando, fazendo a tua reforma íntima. Então, a depressão, a emoção básica da depressão é a tristeza. Qual que é a intenção positiva da tristeza? Me lembra amanhã que eu falo da intenção positiva das outras emoções. Cada dia eu vou falar uma, tá? No final dos nossos encontros, para que as pessoas se mantenham firmes até o final. A intenção positiva da tristeza é fazer você refletir, é fazer você reflexionar. Como assim reflexionar? Pense o seguinte, quando você está triste, você não tem vontade de dizer, e aí, tudo bem? E aí, vamos tomar um café? Claro, vamos lá conversar. Não. A pessoa, quando ela está triste, ela se fecha. Ela fecha a microexpressão facial, ela cai o olho, cai a sobrancelha, a boca vem para baixo. E fecha, fica sisuda. Por quê? Porque a cara fecha. A cara, o rosto é o espelho, é a forma como o teu corpo vai se manifestar. Então, cada emoção tem uma microexpressão facial, que é através do olho, essa parte aqui, nariz e boca. Isso é ciência, tá? Então, por isso que a emoção a gente não controla, a gente administra. Então, não queira lutar contra a tristeza. A tristeza tem uma intenção positiva. Aprenda a lidar com ela. Então, qual que é a intenção positiva da tristeza? Quando você está triste, você não tem vontade de socializar, você quer ficar quietinho no teu canto, lá de preferência em posição fetal, né? Por quê? Porque a intenção positiva da tristeza é fazer você entrar num processo introspectivo, é um momento de você parar para se olhar. Por quê? Porque às vezes você está tão no automático no mundo lá fora que você não se observa e tem um monte de coisa rolando dentro de você que se você não olhar, se você não cuidar, se você não administrar, se você não se posicionar, isso vai te dominando e te leva para uma depressão. Combinado? Então, a emoção básica da depressão é a tristeza. E, normalmente, a depressão ela está vinculada com uma tristeza do passado. Por quê? Porque a depressão é o momento em que a gente foca no passado. A gente está olhando para a morte. Como assim, Ramaine, para a morte? A constelação sistêmica explica muito isso. Por quê? Porque quando eu fico olhando para o passado, eu estou olhando para a morte. Por quê? Porque o futuro é vida. O presente é o aqui e agora. Então, se eu não estou olhando para cá, eu não estou olhando para lá, eu estou olhando para o passado, eu estou olhando para a morte. Então, se eu olho para trás, eu estou negando a vida. E a vida só acontece no aqui e agora. Então, o convite que eu te faço para todos vocês que estejam passando por pensamentos de tristeza, por situações de depressão é: desapegue do passado. Olhe para trás, tenta entender tudo o que você tem que tirar de aprendizado, honre pai e mãe, honre e respeite a sua história,
tire os aprendizados, faz dessas pedras diamantes, pegue-se a diamante da vida e viva o aqui e o agora. Só é feliz quem sabe viver o aqui e o agora. Por quê, Ramayane? Porque a depressão olha para o passado, a ansiedade olha para o futuro e a felicidade olha para o presente, para o aqui e agora. É a pessoa que está pautada no aqui e agora, tá? Então a pessoa ela vai precisar aprender a gerenciar o tempo dela para vivenciar o agora. Por quê? Porque tem muita demanda acontecendo ao mesmo tempo e você vai ter que definir quais são as suas prioridades, né? E é aí que a gente começa a desenvolver técnicas no nosso cérebro para focar naquilo que é prioridade para você, que é importante. Então a prioridade para você agora é viver o aqui e o agora. Combinado? A gente vai encerrar a nossa live de hoje, nosso terceiro encontro do Desafio 21 Dias, do Desperte, né, a sua consciência, domine a sua mente, desintoxique o seu cérebro, seja a nomenclatura que você quiser. Mas o processo final é o mesmo, reforma íntima. Vamos reformar tudo aquilo que está descontente dentro da gente, que está infeliz, que está nos levando para momentos depressiosos. Estamos aqui para ser felizes e para servir no mundo, para brilhar, que sejamos sol, que sejamos luz na vida um dos outros, que possamos frutificar onde fomos plantados. Então, se Jesus, se Deus nos plantou, se nascemos nessa família, nesse país, nessa cidade, é porque é aqui que a gente precisa frutificar, não é fora, né? Então, estamos aqui para servir. Um grande beijo a todos e estou aqui firme e forte. Amanhã te aguardo às 21 horas de horário de Brasília, tá? Eu vou viajar na sequência, eu acredito que no sábado, mas chego aonde eu estiver, tento achar um Wi-Fi ou eu entro pra gente se conectar. Combinado? Você não está sozinho, você não está sozinho. Estou aqui junto contigo, firme e forte. Isso aí, Carly, vamos viver a vida. Isso mesmo. Isso mesmo. Estamos juntos nessa caminhada de evolução. Um grande beijo a todos. Quem não conseguiu participar ao vivo, assista o gravado. Um grande beijo, te encontro amanhã para o nosso quarto encontro Desafio 21 Dias. Uma boa noite e muita luz no seu coração.